Bom dia. Chegamos um pouco mais tarde aqui, mas estamos aqui para poder liberar uma palavra de Deus para a sua vida. Palavra da verdade. E hoje nós vamos orar no Salmo 121. Falei que a gente ia mudar quando eu sentisse no meu coração que Deus falasse para a gente mudar. E ele falou muito ao meu coração ontem no Salmo 121. E eu queria orar com vocês nesse salmo e dizer para você hoje que não há porta que Deus não possa abrir, não há porta que Deus não possa fechar, não há situação que Ele não possa resolver, não há problema que Ele não possa te ajudar, entendeu? Então tenha isso na sua mente. Deus é o Deus Todo-Poderoso. Ele pode todas as coisas. Entendeu? Então nós precisamos crer, confiar e seguir com alegria, com esperança, que amanhã vai ser um dia melhor, que hoje eu vou viver as maravilhas do Senhor e que eu estou seguindo rumo ao meu alvo, que é o meu futuro, que Deus já sabe o que vai acontecer lá. Porém, eu preciso estar alinhada com a palavra de Deus, eu preciso estar na presença do Senhor para saber qual é a vontade dele na minha vida. Amém? Então, hoje nós vamos ler o Salmo 121. E a reflexão que hoje eu trago para vocês é que a gente busque a Deus em primeiro lugar. É muito fácil quando a gente tem um problema e a gente que é mulher, acho que mais, a gente quando tem um problema ou uma situação e quer resolver ou está passando por algum conflito, a gente às vezes é imaturo de correr atrás de pessoas, né, para poder nos ajudar em determinada situação. Não que isso seja errado, mas muitas vezes nós procuramos as pessoas erradas também, tá? Pessoas que às vezes vai só escutar, vai falar de acordo com a vida dela, com o condicionamento que ela teve durante a vida dela. E às vezes não é o conselho que vai fazer você realmente resolver esse problema, essa situação. Então, assim, eu não estou dizendo que a gente não possa conversar sobre as coisas, mas muitas vezes nós estamos nos aconselhando com pessoas que não devemos, ou toda hora contando a mesma situação, né? A gente não saindo dessa situação, contando a mesma história, toda vida que se fala da mesma coisa. Então, assim, a gente tem que entender que existe um futuro, que Deus quer que a gente vá para esse futuro. E muitas vezes nós estamos presos, não vivendo o presente, que isso é o principal, mas olhando só para o passado, contando as mesmas histórias, as mesmas mazelas, as mesmas feridas, as mesmas mágoas, e isso vai fazendo parte da sua vida e você não consegue avançar. E nós temos pessoas que escutam, né? Eu já estive nesse lugar. Eu lembro que quando lá em 2019 eu passava por uma situação, eu lembro que eu buscava algumas amigas e falava com elas. E elas começavam a me dar razão. E às vezes, muitas vezes a gente quer pessoas assim, né? Que dê razão a gente, que impulsione a gente a fazer coisas que não são para a eternidade. Isso me trouxe muita clareza na época, quando eu comecei a buscar a Deus, que eu poderia ter feito uma escolha que estaria destruindo totalmente o meu futuro, totalmente as maravilhas que Deus queria fazer na minha vida, por uma escolha, às vezes de um conselho que eu recebia de uma amiga. E aí eu contava sempre as mesmas coisas, reclamava sempre das mesmas coisas, e eu não saía daquela situação. E não que seja errado, porém, é o que eu disse, busque a Deus em primeiro lugar.
E esse salmo, ele vai nos dizer de quem vem o nosso socorro, da onde vem a verdade, da onde vem a sua vontade, porque ela é boa, perfeita e agradável, né? E eu poderia ter destruído a minha vida por causa de uma escolha, porque eu estava passando por uma situação, e eu fui buscar pessoas que realmente tinham também seus traumas. A vida dela nem poderia estar dando conselho até sobre isso, porque era sobre o meu casamento e nem casada era. Então, assim, a gente fica muito perdida, gente, no mundo, né? Muito perdida. A gente está tão imbuída na nossa dor, tá tão acabada naquilo, não vendo para onde olhar. Então, assim, a gente busca as pessoas com muita frequência, contando sempre da mesma coisa, recebe conselho e às vezes não necessariamente ela vai ajudar no seu problema. Porque às vezes não é a vontade de Deus. Às vezes ele está trabalhando para você crescer. Às vezes ele está colocando aquela situação para que você passe de nível. E eu sinto isso na minha vida. Deus me colocou naquela situação para que hoje eu vivenciasse o que eu vivo hoje no meu casamento, com os meus filhos, na minha vida, na minha espiritualidade, no meu corpo, na minha alma. Então, assim, eu precisava ter passado por aquilo. E obrigado pela mão dele estar sobre a minha vida, porque ele teve misericórdia de mim. Ele soube esperar o meu momento. Mas também a partir do momento que ele tocou no meu coração, ele falou comigo, eu não olhei para trás. Eu não quis mais olhar para aquele problema, eu não quis mais enxergar aquela situação daquela maneira. Eu quis olhar para o que ele queria me dar, para o que ele queria me oferecer, para o poder que ele queria manifestar na minha vida. E eu não perdi o foco. Eu sabia o que Deus queria fazer algo na minha vida. E foi maravilhoso. Então, a gente trazer a nossa consciência e estabelecer também uma clareza em nosso coração, que a gente busque a Deus em primeiro lugar, né? Assim como o salmista, como a gente vai declarar aqui no Salmo 121. Porque Deus quer te guiar, não apenas, né, assim, de qualquer jeito, entendeu? Ele quer realmente que você confie nele, que você deposite a sua confiança nele, para que ele te guie para os melhores caminhos, porque ele é que sabe os pensamentos que tem sobre nós, ele é que sabe, ele tem infinitamente mais coisas para poder colocar na sua vida. Então hoje eu encorajo você a buscar esse equilíbrio nessa sua área, né? E às vezes a gente perder esse vício de procurar a opinião das pessoas, caso a gente tenha esse hábito, né? Eu que eu te falando, eu tinha muito esse hábito, por eu passar por essa situação e não aguentava essa situação dentro de mim. Então, que a gente se discipline em buscar a Deus em primeiro lugar e deixar que ele escolha se ele quer mesmo falar diretamente ou quer usar alguma pessoa, porque ele também ele usa palavras, ele usa pregações. Eu posso estar sendo usada aqui também para poder falar sobre isso na sua vida. Ele pode usar, mas você precisa estar conectado com ele, você precisa ter esse relacionamento, essa intimidade, porque para Deus é muito importante o relacionamento. Jesus mesmo falou, ama Deus em primeiro lugar, né? E ama o próximo como a ti mesmo. Então, ele quer esse relacionamento. Olha só, e até um relacionamento como seria uma trindade, né? Veio aqui agora na minha cabeça. É um relacionamento pleno, completo. Ama a Deus, ama o próximo como a ti mesmo. Então busca ele em primeiro lugar. Ele vai te mostrar a pessoa certa para vir te dar um conselho, para vir te dar uma palavra, para vir te dar uma profecia, para poder te guiar. Então, assim, quando você está conectado com ele, quando você confia nele, quando você realmente
quer colocar ele em primeiro lugar, ele vai colocar a pessoa certa para te aconselhar, para te trazer uma palavra, né? Muitas vezes é uma palavra de conforto, muitas vezes uma palavra de confronto, né? E a gente precisa entender que a gente precisa crescer e amadurecer na fé, que a gente não tem que estar só recebendo leitinho, a gente também tem que estar preparado para receber a comida sólida que Deus quer para a gente, porque cada vez que Ele dá uma comida sólida, Ele está fazendo você avançar, Ele está fazendo você prosseguir. Então entenda, busque a Deus em primeiro lugar, porque é dele que vem o nosso socorro. Porque é Ele que vai abrir essa porta para a sua vida. É Ele que vai fechar essa porta, é Ele que vai resolver esse problema, é Ele que vai manifestar amor na sua vida, é Ele que vai manifestar perdão para quem precisa perdoar, é Ele que vai manifestar a clareza, né, desse problema que você muitas vezes está repetidamente falando sobre ele, vivendo ele, e você não consegue olhar mais para nada. Então, hoje eu quero que Deus e o Espírito Santo traga clareza para a sua mente e você entenda em quem você deve confiar. Amém? Então nós vamos proclamar aqui o Salmo 191 hoje. Levanto os meus olhos para os montes e pergunto: de onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que você tropece. O seu protetor se manterá alerta. Sim, o protetor de Israel não dormirá. Ele está sempre alerta. O Senhor é o seu protetor. Como sombra que o protege, ele está à sua direita. De dia, o sol não o ferirá, nem a lua de noite. O Senhor protegerá de todo o mal, protegerá a sua vida, o Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada, desde agora e para sempre. E amém, e amém, e amém. Olha que palavra maravilhosa. O Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada, desde agora e para sempre. Ele sempre está conosco. É a gente que não está com ele. Tá entendendo? É a gente que não está conectado na fonte. É a gente que perde esse Wi-Fi, vamos dizer assim. O nosso Wi-Fi que está ruim. Vamos colocar aí como é que se diz? Um Wi-Fi, uma internet com fibra para poder ajudar nessa conexão aí, que não seja uma coisa desconectada, gente. Muitas vezes nós estamos desconectados e não meditamos dia e noite na palavra dele. Então, se ele falou, se ele é o meu socorro, se ele é que vai me proteger, porque ele não dorme, ele está sempre alerta. É a gente que se distrai. A gente vai se distraindo com as coisas que vão surgindo, com as situações que vão surgindo, com os problemas que vão surgindo. É a gente que se distrai. Amém? Então, que hoje a gente consiga entender quem é o nosso protetor. Então, Senhor, muito obrigada por nos proteger de dia e de noite. Pois o Senhor não dorme, Senhor. Pois o Senhor é que cuida da nossa entrada, da nossa saída, desde agora e para sempre. Amém. E eu sou muito grata, Senhor, por o Senhor cuidar de mim todos os dias e cuidar de todas as pessoas que estão escutando essa palavra hoje. Amém? Então amanhã a gente volta. Não sei se eu vou ler o Salmo 121, mas vamos ver o que Deus vai falar, né, nesse de hoje para amanhã e a palavra que a gente vai trazer aqui para vocês, tá bom? Um beijo e até amanhã.